dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um dia na presença de Deus. Estamos iniciando mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui para um devocional, uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Como é bom iniciarmos o dia na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Através da palavra de Deus o conhecemos. Através da palavra de Deus aprendemos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nada melhor do que meditar na palavra de Deus todos os dias. Amém? Sejam bem-vindos. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Vilma. Bom dia, Patrícia, querida, seja bem-vinda. Cláudia, Irla, sejam todas bem-vindas. Que Deus vos abençoe. Vamos nos preparar, tirar de nós toda a preocupação, tudo aquilo que nos aflige, e vamos começar esse dia na presença de Deus. Bom dia, Gi. Bom dia, Dona Heloísa. Bom dia, Norimar. Sejam todos bem-vindos. Vamos aquietar o nosso coração e ficar tranquilos, porque nada foge do controle de Deus. Deus é bom, Deus é soberano. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? O som está saindo bem? Obrigado, Gi, obrigado, Vilma. Deus abençoe, Dona Heloísa. Vamos começar o nosso devocional. Mais um dia aí que Deus está nos presenteando, né? Eu sempre encaro o novo dia como um presente de Deus. Mais uma chance de vivermos e fazermos a coisa certa, segundo a vontade de Deus. O que passou, passou. O ontem não temos mais controle. O ontem não nos pertence mais. O amanhã pertence a Deus. Vamos viver o dia de hoje intensamente, que a nossa vida acontece no agora, no hoje. Amém? Bom dia, Mira. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Bom dia, Marta. Deus abençoe, querida. Queridos, esse devocional de hoje eu já venho preparando há algum tempo. Como eu contei para vocês uma vez, existem alguns devocionais que surgem da noite para o dia, nascem da noite para o dia. Mas tem outros que a gente vai fazendo, vai orando, vai lendo a palavra de Deus. E eu terminei esse devocional ontem. E Deus falou muito ao meu coração. Sabe, queridos, existem momentos na vida da gente, de repente eu estou falando com pessoas que estão vivendo esse momento, que eu vou comentar, mas existem momentos na vida da gente que a gente fica de mãos atadas. Existem momentos na vida da gente que a gente fica impossibilitado de realizar alguma coisa, trazer a solução para um determinado problema, agir para tentar resolver uma questão, uma demanda da vida. Existem momentos que a gente não tem o que fazer. Não temos por onde ir, não temos a quem recorrer, humanamente falando. Existem momentos da vida que a gente olha para a situação da vida ou para as circunstâncias e se encontra completamente perdido. Isso causa angústia, isso causa aquela sensação de que somos frágeis, não conseguimos resolver nada. É aquela famosa frase, não vemos a luz no fim do túnel. Existem momentos assim.
Não podemos negar que existem momentos em que nos sentimos completamente abatidos, sem reação. E surge uma pergunta para nós mesmos: e agora? O que fazer? Você se sente preso nessa situação. Você se sente dominado por essa situação. O que fazer? E lendo a palavra de Deus no livro de Atos, eu vi um homem assim. Eu vi um homem completamente dominado pela situação, completamente impossibilitado de fazer alguma coisa, de reagir, totalmente entregue às circunstâncias. E o tema do nosso devocional hoje é o que fazer quando não há nada a fazer. Parece um trocadilho, né? Parece o que fazer quando não há nada o que fazer. Qual deve ser a minha postura, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer? O que acontece comigo numa situação dessa? Porque eu não vejo saída, eu não vejo solução. Existem momentos da vida, assim, eu já passei por vários, momentos em que eu olhei e falei: Senhor, e agora? Eu não tenho condições de resolver isso, eu não sei o que fazer, eu estou completamente perdido. Eu oro, eu faço tudo que é para ser feito a nível espiritual, mas eu não sei o que fazer, humanamente falando. Você já se encontrou assim? Ou você se encontra assim? Bom dia, consultora Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. De repente eu estou falando com pessoas hoje pela manhã que estão vivendo uma situação assim, totalmente entregue às circunstâncias. Mas olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Esse homem estava numa situação em que ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Mas temos muita coisa a aprender com esse homem e com o que aconteceu com ele. Entenda que a palavra de Deus, ela é vida em nós. A palavra de Deus, ela tem os seus registros escritos para exemplos e para nos ensinar através daquilo que foi dito. Porque o Deus que servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é eternamente Deus. O próprio Deus diz na sua palavra: eu sou o Senhor e não mudo. Então esse Deus que agiu na vida desse homem, que a gente vai conhecer a história dele, pelo menos essa situação, ele é o mesmo Deus que vai agir na minha vida e na sua vida, mesmo onde não há saída. Mesmo onde não há saída. A gente está falando do apóstolo Pedro, estamos falando do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro, que foi um grande discípulo, foi separado por Jesus. Mas olha o que aconteceu nessa parte da vida de Pedro, uma situação que Pedro se encontrou, onde não tinha saída. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Só para vocês entenderem o contexto, aqui estava começando a perseguição da igreja, a perseguição aos discípulos, e os discípulos já estavam começando a morrer. Os discípulos estavam começando a morrer
por amor a Cristo, por amor a Deus. E o Tiago, irmão de João, foi preso junto com Pedro no mesmo momento. Mas Tiago morreu pela espada. Vendo que isso agradava aos judeus, a morte dos discípulos agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas. Observe bem essa palavra, guardado. Guardado. Por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, olha que fantástico isso. Pedro estava pronto para ser morto. Pedro já tinha visto que Tiago morreu pela espada romana. Tiago já estava morto. Ele era uma das colunas da igreja primitiva. Mas olha o que o texto nos relata. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Você conseguiria dormir se você soubesse que amanhã você seria morto? Morta? Com certeza dormiria se você tivesse uma fé inabalável, como a de Pedro. Se você tivesse uma paz que excede todo entendimento, como Pedro. Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Ele estava num momento que ele não tinha o que fazer. Ele estava preso. Ele não tinha como sair dali. Ele estava totalmente entregue a essa situação. Repentinamente, agora começa o agir de Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e Pedro o acordou. Grave isso, ele tocou. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce a sandália. Grave isso, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que estava apontado para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si. Grave isso, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem sombra de dúvidas, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Gente,
Isso é um relato de um homem que estava sem saída. Um homem que estava prestes a morrer. Um homem que viu seu amigo, líder da igreja como ele, sendo morto por uma espada romana. Ele seria o próximo. Ele só não foi porque estava tendo a festa da Páscoa. E os judeus não podiam matar ninguém durante essa festa. Mas ele foi guardado, preservado no cárcere. E através da presença de um anjo de Deus, ele se livrou dessa situação. Existem situações na vida, querido, que passamos em que não podemos fazer nada, absolutamente nada. Você já se sentiu assim, imobilizado, preso a uma situação? É uma sensação terrível de impotência, é uma sensação terrível de que não conseguimos reagir, estamos completamente dominados por essa situação. Estamos presos a esse problema e não conseguimos resolver. Existem momentos na vida da gente que é assim. Existem momentos na vida da gente que estamos assim completamente impossibilitados de agir. Entenda que Pedro estava com os pés amarrados, vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. A gente viu isso no versículo 4. Ou seja, 4 soldados em cada uma das 4 escoltas. Pedro tinha ali o guardando, prendendo ele, vigiando ele, 16 soldados romanos, soldados do império. Pedro não tinha o que fazer. Não havia nada que ele pudesse fazer. Você já parou para pensar numa situação como essa? De repente você está vivendo assim, completamente preso a uma situação. Tudo estava preparado contra Pedro. Herodes prendeu pensando que iria apresentá-lo ao povo para ser julgado e condenado, como aconteceu com Jesus. Jesus foi preso e foi apresentado ao povo e foi condenado. Estevão depois morreu apedrejado, condenado pelo povo. Tiago, vimos no capítulo 1, versículo 2, que foi morto à espada. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez Pedro estava ali se preparando para o fim. Se preparando para o momento da sua morte, porque não tinha o que fazer. Ele estava completamente de mãos atadas. Ele estava completamente preso à situação. A multidão aguardava ansiosa, juntando pedras para atacá-lo. Mas, embora esses eram os planos de Herodes, eram planos do povo, também deveria ser uma preocupação de Pedro, afinal de contas ele era humano. Bom dia, Rose, bom dia, Mônica, bom dia, Aline, sejam bem-vindas, queridas. Era o plano de Herodes, era o plano do povo, era de repente a preocupação de Pedro. Mas entenda uma coisa, queridos, esse não era o plano de Deus. Ei, o que você está vivendo não é o plano de Deus. De repente a situação que você está passando, que está te deixando aí inseguro, com medo, preocupado, preocupada, tenso, impossibilitado de reação, ei, não é o plano de Deus. O plano de Herodes era matar aquele apóstolo. O plano do povo era apedrejar aquele apóstolo. A preocupação de Pedro dizia ao contrário, que era a morte. Mas não era o plano de Deus. Não era o que Deus tinha para a vida de Pedro. Assim como aconteceu com Pedro,
Sabe, quando achamos que tudo está perdido, quando achamos que não tem solução, quando achamos que realmente não enxergamos a luz no fim do túnel, Deus entra com uma ação poderosa e livra Pedro daquela situação. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Grave isso. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Os planos de Deus continuam de pé para a minha vida e para a sua vida, independente de onde estamos, independente das circunstâncias que vivemos, os planos de Deus continuam de pé. Ah, pastor, mas eu já tentei de tudo. Pare de tentar. Fique quieto. Afinal de contas, o que fazer quando não há nada a fazer? Fique quieto. E veja o livramento do Senhor na sua vida. Vamos refletir em alguns pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar ao que fazer quando não há nada a fazer. Entenda uma coisa. Quando você está numa situação completamente desfavorável, onde você está impossibilitado de reagir, impossibilitado de fazer alguma coisa, entenda que Deus pode estar te guardando. Primeiro ponto que precisamos entender dessa mensagem é que aí onde você está, de repente vivendo uma situação que você não tem o que fazer, fique quieta, fique quieto. Deus está te guardando. Deus está te preservando. Porque às vezes você toma decisões e situações no calor da emoção, no calor do medo, no calor da preocupação, em vez de você tomar a decisão correta, você acaba piorando a situação. Então, se não tem nada para fazer, fique quieta, fique quieto. Deus está te guardando, Deus está te preservando. Versículo 5, só a parte A do versículo que lemos. Pois Pedro estava guardado no cárcere. A situação era desfavorável, ele estava com os pés e mãos amarradas, mas Deus estava ali nesse momento, o guardando, o preservando. Porque se ele estivesse na festa, lá com os judeus, que estava tendo uma festa, lembra? Provavelmente ele estaria sendo apedrejado. Deus estava o guardando. Existem situações, querido, que não entendemos. Existem situações que a gente não tem respostas. Mas é o cuidado de Deus na sua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você não enxergue, Deus está te guardando. Então não faça nada, fique quieto. Contemple o agir de Deus. A primeira coisa que precisamos entender e saber é que nessas horas onde não temos o que fazer, temos que confiar no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Sabe, a igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava preso ali por maldade de Herodes. Achavam que estava preso ali por questões puramente maldosas. Herodes achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados ali pensavam que ninguém venceria. A multidão esperava o amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro, preservar Pedro.
em segurança. Por isso, Deus usou a guarda herodiana, a guarda de Herodes, a mais preparada. Sabe, se Pedro não tivesse sido bem protegido naquele momento, ele poderia ter sido morto por um povo enfurecido. Deus o guardou, Deus o preservou. Preste bem atenção. O texto não diz que Pedro estava preso. O texto diz que Pedro estava guardado no cárcere. Olha que interessante. O texto fala que ele estava com algemas e tudo, mas jamais nesse momento do texto ouvimos e lemos a palavra preso. Pelo contrário, guardado no cárcere. Guardado no cárcere. Isso prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Quando pensamos que tudo está dando errado, Deus vem e te diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem, até as adversidades cooperam para o bem daqueles que o amam. Pedro estava sendo protegido. Então, aquieta o teu coração. Sinta o cuidado de Deus. Sinta a mão de Deus. Sinta a proteção de Deus. Ah, mas a minha realidade diz ao contrário. Mas é essa realidade que está dentro do propósito e do plano de Deus para a sua vida. Aquieta o teu coração. Contemple o agir de Deus. Descanse no Senhor. O que fazer quando não há nada a fazer? Nada. Fique quieto. Fique quieta. Ah, mas parece que está tudo dando errado na minha vida. Confie que Deus está guardando você. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Segunda coisa, ore incessantemente. No momento onde não há nada o que fazer, ore incessantemente. Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias: clame a mim, e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes, impensáveis. É um convite ao clamor. Não vê saída, não vê o que fazer, está de mãos atadas, está guardado pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Ore incessantemente. Versículo 5 da parte B que lemos. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja sabia que ele estava ali no cárcere e a igreja não parava de orar. A Bíblia não fala, mas Pedro deve ter orado também. Incessantemente, até o ponto de dormir de cansaço. A palavra de Deus nos disse que ele estava dormindo, mas ele deve ter orado muito. Então, queridos, ore incessantemente. O diferencial desse texto que lemos é a palavrinha mas, ou seja, pode estar acontecendo caos, mas Deus é por você. Os seus sentimentos, os seus pensamentos devem estar borbulhando, mas Deus é por você. De repente você está sentindo uma dor imensa, uma angústia imensa, mas Deus é por você. Esse mas faz toda a diferença. Mas ele abre um espaço para algo que faz diferença, que foi a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração
incessante. Ah, mas eu estou orando, pastor. Ore mais. Mas eu estou clamando, pastor. Clame mais. Ore de forma incessante. Sabe, aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Contudo, não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles, mas estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é a confiança plena em Deus. Ore, entregue a situação para Deus, confia e descanse. Confie e descanse. Sabe, queridos, muitas pessoas passam por situações difíceis, passam por situações que não olham a luz no fim do túnel, não enxergam a saída, mas elas não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore por ela, querem que a irmã intercede por ela, ou até vão em algum culto de libertação, de campanha, esperando que Deus faça o agir imediatamente, mas não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do nosso jeito. Deus faz as coisas na hora e do jeito dele. Mas uma coisa ele nos pede: clama a mim e eu responderei. Não há o que fazer, não vê saída, não vê solução. Ore incessantemente. Terceira coisa que podemos extrair desse aprendizado da impossibilidade humana: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Versículo 6 do livro de Atos que lemos diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Pedro dormia. Você consegue descansar? Você consegue ter uma boa noite de sono quando a sua vida está virada do avesso? Pois Pedro conseguiu. Agora, qual é a diferença de Pedro para mim e para você? A convicção, a fé, a certeza de Cristo. Pedro dormia. Imagine só. Imagine, talvez seria possivelmente a última vida, o último dia, a última noite de Pedro. Ele estava lá desconfortável, acorrentado, os pés e as mãos. Não havia nem maneira dele virar para um lado, virar para o outro. Mas Pedro dormia. Eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico. Quando eu li esse versículo, ele saltou aos meus olhos. Essa palavra dormia. Gente, que fé é essa? Que convicção é essa? Que paz é essa? Possivelmente seria a última noite dele. Pedro dormia. E é interessante que o que está escrito na palavra de Deus, por essas pessoas que viveram o Evangelho, que experimentaram uma presença, um relacionamento, o que está ali registrado e foi trazido até hoje para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. E por que isso? Por que Deus está fazendo desse jeito? Porque a palavra é fundamental para servir de exemplo, de lição, de vida para mim e para você. Entenda que os conselhos desses homens, os alertas desses homens,
são frutos de experiências que eles viveram, frutos de experiências que eles passaram. Isso que Pedro viveu foi uma experiência inacreditável, que mesmo diante da tribulação mais intensa, que ele estava beirando a morte, ele dormia. E mais tarde, anos depois, olha o que esse mesmo Pedro escreveu em sua primeira carta. Esse mesmo Pedro que não via mais saída, que estava impossibilitado de agir, que não tinha o que fazer, estava prestes a morrer no dia seguinte. Olha o que ele escreveu depois em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro escreveu depois disso. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, disse Pedro, eu fui cuidado por ele. No momento mais difícil da minha vida, eu estava beirando a morte. Meu amigo Tiago já tinha falecido, já tinha morrido à espada. O meu discípulo que seguia a igreja com a gente, Estevão, foi apedrejado. Eu ia ser o próximo. Mas ele escreveu, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Esse Deus que livrou Pedro da morte, Ele é o mesmo Deus que está contemplando a sua vida. É o mesmo Deus que está vendo a tua situação. É o mesmo Deus que está se movendo em seu favor. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar, não adianta ficar preocupado. Pode dormir tranquilo, pode dormir descansando, na certeza de que Deus é por você, Deus é por nós. Você tem descansado? Aprenda a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Descanse, descanse. Próximo ponto que aprendemos com esse texto. Diante dessa situação, diante da circunstância que você não vê mais saída, Deus te dará uma luz. Deus te dará uma luz. Verso 7, só a parte B desse versículo que lemos. E uma luz iluminou a prisão. E uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro na prisão. Já era noite. Todo mundo estava aguardando o dia seguinte para a morte de Pedro. A igreja estava incessantemente em oração. Pedro já estava dormindo, tranquilo. Mas uma luz, de repente, muito forte, brilhou naquele lugar. Brilhou naquele lugar. Há momentos na vida que está tudo escuro. Há momentos na vida que não vemos alternativas e nem enxergamos a claridade para seguir em frente. Amém, Nancy, Deus dará luz sim, clareará a sua vida, creia nisso. Há momentos em que não enxergamos luz no fim do túnel. Mas olha o que está escrito no Evangelho de João,
capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou repetir. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sempre que precisamos, Jesus envia a luz para clarear e gerar em nós renovo, esperança. Aguenta firme. O Senhor brilhará em você. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você está precisando de luz? Peça que Jesus ilumine na oração. Peça que Jesus ilumine o seu caminho. Medite na palavra de Deus, que é a luz que ilumina a nossa estrada. E você será renovado. Você será renovada no Senhor. Existirá uma luz totalmente brilhosa nessa escuridão que você pode estar vivendo e passando, nesse cárcere, nessa prisão. Receba a luz de Cristo que te ilumina, te clareia, te dá direção e te mostra o que fazer. A luz invadiu aquele cárcere. A luz penetrou naquela escuridão. E o plano de Deus começou a agir na vida de Pedro. Receba a luz de Cristo nesta manhã. Seja iluminado por ela. Abra os seus olhos e enxergue o agir de Deus na sua vida. Próximo ponto importante. Sinta o toque de Deus nessa situação que você está vivendo. Sinta o toque de Deus. Versículo 7, agora a parte C. Tocando ele o lado de Pedro. Pedro estava dormindo tão profundamente que o anjo do Senhor precisou tocar em Pedro para despertá-lo, para ele enxergar o agir de Deus. Às vezes, queridos, você está tão cego, tão envolvido na situação, que você não enxerga essa claridade, essa luz invadindo, e você precisa receber o toque do Senhor, para que você desperte, para que você continue olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Sinta nesta manhã o toque do Senhor sobre a sua vida. Sabe, talvez Pedro pensasse que fosse um sonho. Aquela claridade extremamente brilhosa dentro do cárcere que só Pedro poderia enxergar. Por isso o anjo tocou para acordá-lo e dar a ele um novo ânimo, dizendo: estou aqui, não temas. O toque de Deus, ele restaura a nossa vida. O toque de Deus faz as coisas voltarem ao seu lugar. Às vezes vivemos em situações que estamos completamente anestesiados. Às vezes chegamos num determinado momento da vida que não conseguimos sentir mais nada, porque estamos completamente anestesiados de tanto levar pancada da vida, de tanto viver tribulações da vida. Mas Deus, com o seu toque, com o seu clarão, Ele te reanima, Ele te fortalece, Ele te dá um novo ânimo. Existem problemas que queremos resolver com as nossas próprias mãos e não conseguimos, mas vem Deus e com apenas um toque, Ele te deixa sensível novamente, te deixa pronto novamente
te deixa pronto a agir novamente, te levanta novamente e te dá um novo ânimo. Você já se sentiu tocado pelo Senhor? A minha oração é que o Senhor te toque nessa manhã, que o Senhor seja um refrigério para a sua vida, que a claridade de Cristo te ilumine, que você se sinta revigorado no Senhor e pronto para viver um novo dia extremamente extraordinário para você. Confie no Senhor e sinta nesta manhã o seu toque. Quando você se sentir impossibilitado, o Senhor vem e te toca, mostrando que Ele está ali, que você não está nesse vale sozinha, que você não está nesse vale sozinho, que você não está atravessando esse momento da vida sozinho. Ele te toca para mostrar que Ele está do seu lado, para que você mude o seu foco. Em vez de enxergar a situação, através do toque dele, você começa a olhar para Ele, começa a contemplar Ele, começa a receber fôlego de vida novo, começa a receber ânimo para continuar a sua jornada. Próximo ponto que devemos observar: Deus, através desse toque, Ele nos desperta e nos levanta. Versículo 7, de novo, só que a parte D agora desse versículo: o despertou dizendo, levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com aquela luz, com o toque do anjo, mas ele ali permanecia inerte, sem fazer nada, vislumbrando aquela situação. Por um momento ele viveu ali um estado de êxtase maravilhoso, uma visita angelical na sua vida. Mas ele ficou ali só contemplando. Ficou ali só admirando aquele momento. Mas o anjo disse para ele: levanta, levanta, pois não é hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Ei, queridos, vai chegar um momento que você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que tomar a providência. O anjo te tocou, a claridade entrou na sua situação, a luz de Cristo brilhou sobre você. Agora levanta e anda, levanta e toma as providências, desperta, desperta. Eu vou fazer um trocadilho aqui, só para você entender onde eu quero chegar. Eu vou fazer um trocadilho com a palavra oração. Hora de ação. Orar e depois agir com fé. Agir com fé. Ora, ação. A multidão ficava ali na igreja quando Pedro estava preso, clamando. Elas não tinham o que fazer, mas quando Pedro recebeu a visita do anjo, foi tocado, foi reanimado, foi revigorado, ele precisou levantar. Ele precisou levantar. Não perca essa oportunidade. Quando Deus começar a agir, faça a sua parte. Faça o que tem que ser feito. Sabe, é interessante observar na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, que várias vezes que Jesus curou alguém, ele dizia: toma o teu leito e anda, levanta-te e anda. Sabe para quê? Para nos mostrar que quando somos abençoados, quando Deus começa a agir, precisamos começar a trabalhar e fazer a nossa parte. Então, se você sentiu o toque de Deus, se você sentiu o refrigério de Deus, se você sentiu o ânimo de Deus te tocando, a luz invadiu o seu cárcere, levanta, anda, toma o teu leito e segue adiante, saia dessa situação. Deus está te dando uma oportunidade de reação, de agir. Não adianta querer que Deus faça tudo, você precisa fazer a sua parte. Ontem falamos sobre isso no devocional.
Se você não assistiu o devocional de ontem, vai aí no meu perfil do Instagram, no YouTube também já está disponível, vai lá, assiste o devocional de ontem, que eu falei sobre façamos a nossa parte. Não adianta querer que Deus faça tudo, você precisa fazer sua parte para vencer. E se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus, como Pedro contou. Você já se levantou? Então continue caminhando. E o último ponto, para a gente finalizar esse devocional: seja liberto. Verso 7 agora, parte E. Então as cadeias e correntes caíram-lhes das mãos. Até então Pedro estava algemado, porém ao se levantar com uma atitude de fé, as algemas caíram dos seus pés e dos seus braços. É curioso que ele só foi liberto quando ele levantou. É curioso que ele só foi liberto quando ele agiu. Antes ele estava ali, sentado ou deitado, a Bíblia não fala, contemplando aquela luz maravilhosa, aquele anjo, aquela presença angelical que o tocou e que disse: levanta, anima-te. Mas as correntes, elas só quebraram, elas só caíram quando Pedro tomou uma atitude de levantar. Às vezes Deus quer te libertar, às vezes Deus quer fazer um movimento, já chegou esse momento, porque a ideia de Deus é te libertar sempre, a ideia de Deus é te manter livre sempre. Ele já enviou o clarão no seu cárcere, ele já te tocou, mas para você ser liberto, você precisa levantar, você precisa agir, você precisa tomar providência. Há pessoas que não são libertadas porque não estão dispostas a fazer o mínimo para isso. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa uma ação. Então significa uma ação movida pela fé. Isso significa a palavra crer, uma ação movida pela fé. Crer é uma ação, é um movimento. Pedro estava crendo que alguma coisa iria acontecer. E ele, ao toque do anjo, se levantou e se reanimou no Senhor, e as correntes caíram. As correntes caíram. Prepare-se para algo melhor na sua vida depois dessa prisão. Se prepare para algo melhor da sua vida depois desse cárcere, porque Deus é contigo. A luz de Cristo te ilumina. O toque do Senhor em você nesta manhã vai te reanimar e te fortalecer para te fazer continuar caminhando na estrada e na trajetória que o Senhor te propôs. Seja liberto, seja liberto. Eu quero concluir esse devocional contando o final dessa história. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 13 e 16 diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre. Pedro já estava na igreja, batendo na porta. E uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Sabe, queridos, o plano de Herodes era simplesmente só
um plano. O plano daquele povo de matar Pedro no dia seguinte era só um plano. Podem existir planos contra você. Pode existir vozes contrárias na sua vida. Mas só são vozes e só são planos. A concretização e a realização na sua vida só vem do Senhor, que são os únicos planos que serão realizados na minha vida e na sua vida. Pedro bateu a porta, entrou na igreja e eles ficaram perplexos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu com eles? Só podia ter sido o Senhor. Creia nessa palavra. O que fazer quando não há nada a fazer? Entenda que Deus está te guardando nesse momento. Não pare de orar nesse momento. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Deus te dará uma luz. Sinta o toque do Senhor e seja liberto pelo Senhor. E contemple as maravilhas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o devocional de hoje. É o devocional que eu quis passar para vocês. Palavras que Deus colocou no meu coração durante alguns dias e que eu consegui concluir ontem. Que seja uma realidade na sua vida, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo. Existe um Deus soberano, que a luz dele emana sobre a sua vida, que o toque dele é uma realidade na sua situação. O seu papel, quando não há nada a fazer, é esperar no Senhor, confiar no Senhor e contemplar as maravilhas que Deus fará na sua vida. Isso tudo que você está vivendo vai virar um testemunho de que existe um Deus soberano agindo em seu favor, e toda honra, toda glória será para Ele. Descanse no Senhor, confie completamente. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e fazermos viver o extraordinário. Os planos de Deus jamais se frustrarão na sua vida. Amém? Porque aquele que prometeu é fiel. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado. Como somos gratos pela Tua presença. O nosso coração se enche de alegria por saber e experimentar a Tua presença em nossas vidas. Obrigado por esta manhã, obrigado por que o Senhor nos despertou e nos trouxe para viver este momento que já estava agendado, marcado na Sua soberania e na Sua vontade. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas da vida, independente dos cárceres que estamos, o Senhor sempre está presente. Porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não nos colocou nesse mundo à toa. Nascemos para dar certo. Nascemos para vencer. E na Tua presença somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, somos gratos. Obrigado pela Tua palavra hoje, que foi uma direção, um alerta para a nossa vida. Que independente do que estamos vivendo, mesmo que não olhamos mais saída, mesmo que não haja mais o que fazer, conseguimos descansar no Senhor, conseguimos confiar no Senhor, conseguimos estar prontos para receber o livramento que necessitamos, porque sabemos que o Senhor está agindo
E agindo Deus, quem impedirá? Por isso estamos aqui alegres e contemplaremos a nossa vitória em Cristo. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta direção, obrigado por este cuidado e este conforto e essa paz que o Senhor nos dá a cada dia. Por isso, Pai, eu te peço agora, visita cada um que está online comigo, visita cada vida, cada lar, cada família e destrava, Senhor, aquilo que precisa ser destravado, libera aquilo que precisa ser liberado, restaura aquilo que precisa ser restaurado na vida dos teus filhos. Tira todo impedimento, tira todo sentimento contrário, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que haja somente espaço para a tua presença, para o teu amor, para a tua fidelidade e principalmente para a tua luz que ilumina toda a vida e que nos faz caminhar em segurança. Eu peço pela vida deles, pelas suas famílias, seus filhos, seus negócios, seus trabalhos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo teu sustento. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que daqui para frente não será diferente, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Eu peço não só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra invada o coração deles, dê um novo ânimo, um novo vigor, que eles possam ser restaurados por ela e que eles possam continuar vivendo na certeza de que a luz brilhará e que teu agir sobre eles será uma realidade, onde eles poderão viver e experimentar o extraordinário na tua presença. Obrigado por esta manhã, por este novo dia. Que este nosso dia seja repleto da tua graça, do teu favor e principalmente da tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai, que possamos caminhar esse dia alicerçado nessa palavra, confiantes de que tudo passará e tudo que vivemos será um grande testemunho para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Em teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra ecoe no dia de hoje na vida de vocês. E tenham fé. Continuem firme. Deus te trouxe essa manhã para dizer que mesmo quando não há o que fazer, Deus está trabalhando, Deus está agindo, te dando descanso, te dando alívio, te dando graça, te reanimando, porque isso tudo vai passar e Deus quer te ver pronto para você viver grandes coisas nele e por ele. Amém? Continuamos com o nosso desafio devocional. Hoje vamos ler o capítulo 50 de Salmos. Que possamos continuar sendo alicerçados pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e sendo alimentada por ela. Então, livro de Salmo, capítulo 50. Amém, queridos? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Que Deus possa te abençoar com ela. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. A gratidão é minha. Obrigado, é bom ter vocês aqui. É sempre bom começar amanhã junto com vocês. É um prazer, é uma alegria. E eu sei que isso alegra o coração de Deus. Amém, queridos? Então, amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã.